Olá, seja bem-vindo ao Café Filosófico. Hoje a gente recebe a professora Larissa Marques, do Departamento de Artes, licenciatura em Dança. Isso, do curso de licenciatura em Dança. Também muito agradeço o convite de estar participando dessa conversa com vocês. Eu que agradeço. Bom, é a tua primeira vez aqui no programa, né? Isso. E eu gostaria um pouco de revisitar, saber um pouco da tua formação. Você tem uma trajetória, vamos dizer assim, você parte da educação física, é isso? Isso. Minha graduação, não é em educação física, aqui na UFRN mesmo. Eu peguei um currículo antigo que em 3 anos e meio eu já estava formada, então eu digo muito que eu comecei tudo muito cedo. Me formei com 20 anos, com 17 anos já comecei a trabalhar concomitante com a formação na graduação. E aí tive essa oportunidade, né, de me graduar em licenciatura plena em Educação Física. Na época não existia bacharelado, hoje já tem no curso. E passei minha trajetória enquanto professora aqui na UFRN, inicialmente, durante muito tempo, no curso de Educação Física. E aí eu fiz mestrado em Educação. Certo. Não, o curso, quando você entrou, ainda era um curso muito ortodoxo, ou certas perspectivas que foram inovando a educação física já existiam na época? Eu diria que eu ainda peguei um currículo bastante ortodoxo, né, com uma visão muito tecnicista ainda, assim, tanto que muitas disciplinas a gente era cobrado de um desempenho. Entramos num curso para sermos professores, mas tinham cobranças ainda assim de desempenho técnico, de gestos técnicos que a gente precisava executar com uma certa destreza para que pudesse tirar uma boa nota. Como exercício, essas coisas? E sim, por exemplo, algumas práticas de esportes, como atletismo, nós tínhamos que executar os saltos, alguns fundamentos técnicos. Aí tinha uma nota de corte, essas coisas? Inclusive para o meu ingresso eu tive que treinar, tinha o teste de Cooper, tinha um teste de habilidade, né, física que você tinha que participar. Hoje em dia ninguém mais fala em teste de Cooper. Não, ficou no passado isso. Sei disso. E hoje o curso, né, de Educação Física tem ainda essa concepção dessa dimensão desse entendimento mais biológico do corpo e essa ênfase no rendimento físico, na performance, mas também tem uma outra vertente, que foi que eu tive a oportunidade de estudar no meu mestrado e doutorado, que já busca um entendimento mais integrado do humano, né, desse corpo que é biocultural. Que traz uma reflexão sobre a própria corporeidade. Isso, essa referência da abordagem da fenomenologia, né, da corrente existencialista, de pensar esse humano inserido na existência, né, como um gesto que carrega um simbolismo, um elemento da cultura, como expressão da cultura. E aí tem todo um estudo que fundamenta isso. E hoje a gente tem no curso, eu como professora, quando eu ingressei, depois da minha formação... Porque você ingressou no Departamento de Educação? De Educação Física como professora. Quando eu entrei na universidade para ser professora, há bastante tempo. Para você ter uma ideia, eu já tenho 23 anos de professora na UFRN e 7 anos... É que você começou muito cedo, muito jovem. Eu entrei para ser professora já estou entregando um pouco minha idade, estou perto dos 50 anos. Entrei na universidade com 20, para ser professora, com 23 anos. Meu Deus, como é possível agora? Era bem jovem. Que bom, que ótimo, né? Então tá, aí você se formou em Educação Física e foi fazer o mestrado? O mestrado eu fiz em Piracicaba, na Universidade Metodista de Piracicaba. Unimep, isso, em Educação. Eu digo que eu tive o privilégio, assim, de transitar pela educação física e também pela dança, né? A dança mais como vivência, desde 6 anos de idade eu comecei a praticar dança, o balé. Aí participei de grupos aqui na cidade, do professor Edson Claro, quando esteve em Natal, que fundou uma companhia chamada Acauã, Companhia de Dança, e eu integrava essa companhia. Então, assim, nessas experiências de vivências com a dança, sempre me identifiquei com essa referência da dança e esses trabalhos mais voltados ao conhecimento, à percepção do corpo. E aí fiz o mestrado em educação, mas com uma entrada pela educação motora, porque lá tinha essas especificações. E aí, meu mestrado, eu discuti um pouco a concepção de corpo, e já entrei com essa referência da fenomenologia,
a partir de umas meninas, de um projeto aqui em Natal que eu trabalhei, que eram meninas em situação de risco, né, de uma ONG que existia aqui na cidade, que nem existe mais. E aí depois, posteriormente, eu entrei na universidade, e quando eu entrei, eu não tinha mestrado, eu só tinha especialização, porque antes a gente entrava na universidade, com o título de especialização você já conseguia entrar. Hoje eu digo que dificilmente você entra para ser professor de universidade sem um doutorado, né? E aí, já na universidade, no curso de Educação Física, eu fui fazendo essa formação de pós-graduação, mestrado em Educação e o doutorado eu fiz aqui na UFRN, depois, em 2005 eu concluí meu doutorado em Educação também, que meu trabalho foi uma discussão sobre a poética do corpo na dança butô, né? Essa dimensão sensível do corpo, trazendo essa referência estética do butô, que aprendi muito com esse trabalho, porque a dança butô, ela surgiu, né, no período do pós-guerra, Segunda Guerra Mundial no Japão, num período de uma recessão muito grande, não é? Muita fome, muita miséria, muitas dilacerações decorrentes do pós-guerra. Então, teu doutorado foi centrado, então, na dança butô, né? Um diálogo com a educação, né? O que é que esse corpo no butô poderia trazer elementos para pensar a educação, até porque eu fiz no programa de pós-graduação em educação. Tá, mas aí você ainda é professora da educação física. Em que momento você vai para o Departamento de Artes? Se eu não estou enganada, aproximadamente 8, 9 anos atrás, quando abriu o curso de licenciatura em dança. Né? Porque como eu e outra professora amiga minha, Karenine, nós éramos da educação física, mas como abriu o curso de licenciatura em dança, e nós participamos do projeto político-pedagógico do curso de sistematização de criação, juntamente com Petrúcia, com Teodora, com Edeilson, Edson ainda estava vivo na época que também se engajou, e outros professores, nós estávamos muito inseridos, né, dentro dessa inserção da... Você coordena ainda o Gaia? Isso. Companhia de Dança, isso? Gaia Dança Contemporânea, atualmente, que foi um projeto que já existe há mais de 25 anos. Ele foi fundado pelo professor Edson Claro. Inicialmente não tinha essa nomenclatura, essa denominação, né? Ele se chamava Grupo de Dança. E esse grupo de dança da UFRN, ele foi se desdobrando hoje, temos o Grupo de Dança da UFRN, que é o GD, que é coordenado pela professora Teodora, no Departamento de Artes. E temos o grupo A Gaia Dança Contemporânea, que eu estou na coordenação há aproximadamente uns 6 anos já, passa muito rápido o tempo. Uns 6 anos que eu estou na direção artística. Atualmente a Gaia está com algum trabalho? Como é que está o ano? Nós estamos em processo de montagem de um novo trabalho, que já tem um nome que se chama Aquilo que não, entre parênteses, temos, que aborda uma discussão sobre o amor, né? E em 2014, esse trabalho ele está sendo dirigido por um integrante do grupo, um rapaz que era aluno do curso de teatro. A Gaia é constituída por alunos do curso de teatro da UFRN, prioritariamente, e por alunos do curso de dança. Então, eu gosto muito de trabalhar na Gaia porque a gente, no próprio elenco, a gente já traz um pouco essa discussão, né, da cena contemporânea, de pensar as artes cênicas como essa interseção, esse hibridismo entre uma dança que se faz no diálogo com o teatro, que nem é dança e nem é teatro, mas essa dança-teatro, né, essa possibilidade de pensar a cena contemporânea na dimensão das artes cênicas, como esse rompimento de fronteiras e essa possibilidade de pensar a arte não como uma demarcação de um território muito definido, mas como essa possibilidade de dialogar dança, teatro, artes visuais, porque, por exemplo, no último trabalho da Gaia, que eu coordenei, dirigi, fiz a direção artística desse último trabalho, que se chama Ao Mar, que a gente estreou em 2014, é um trabalho que eu pesquisei e até produzi alguns artigos sobre isso, essa possibilidade de dialogar a dança
e as artes visuais através de algumas pinturas que apreciamos sobre a obra de Dorian Gray Caldas, As Marinas, né? Então, nós estudamos 16 pinturas que tinham todas em torno dessa temática sobre o mar, e a partir dessa apreciação e dessa pesquisa dessas pinturas, tentamos investigar em laboratórios de criação como podíamos pensar essa transposição dessas imagens, esse imaginário, para os corpos dançantes, né? Então ficou um trabalho O Dorian Gray viu a apresentação? Dorian, ele não chegou a ver na estreia, porque ele ia para a estreia do trabalho, mas aí nesse dia ele sofreu uma queda e não pôde comparecer. Mas quem viu umas 2 vezes foi a filha dele, né, Ione, acho que é esse o nome dela. E aí ele viu assim, pelos relatos dela, né? Mas eu cheguei a entrevistá-lo na casa dele, tive uma conversa bem rica. Só uma coisa assim, que você falou e me chamou a atenção, é o tema do trabalho que vocês estão agora ensaiando. Sim. Na GAI, que é todos nós, como é? Aquilo que não temos. Aquilo que não temos, o não entre parênteses. Quem é isso? Como é que é o roteiro? Como é que é esse trabalho aí? Sim. E por que fala do amor? Sim. Porque parece que a arte sempre está se voltando para o amor em momentos de crise, e a arte parece que desperta o que interessa. Eu sempre costumo dizer aos meus alunos, né, e a partir de algumas leituras, que realmente eu não consigo ver a arte dissociada da vida, né? A vida é arte, a arte está na vida. Então, assim, acho que a gente vive realmente um momento delicado, né? Humanamente se falando nessa dimensão, de muitas crises, né? Mas as crises, elas sempre apontam para reformas dos modos de pensar, né? Dos modos de condução, do viver em sociedade. Então, acho assim que se fala às vezes de uma forma muito desesperançosa da existência no século atual, mas eu penso numa ótica ao contrário um pouco. Acho que a gente vive um momento de muitos questionamentos, né, que a arte traz na dança, nas expressões, nas suas várias linguagens, esse momento de muito questionamento, né, do que é a própria arte, né? Hoje a gente se questiona o que seria arte, o que não seria arte, o que seria essa dança que dialoga, o que seria essa arte cênica que dialoga com várias linguagens, com várias referências estéticas, inclusive do campo não exclusivo da arte. Então, esse trabalho, talvez ele reflita mesmo um pouco disso, né? E a gente ficou até discutindo, mas trazer essa discussão sobre o amor, um sentimento que poderíamos cair, né, numa visão um pouco piegas, e talvez é um pouco difícil, eu acho, trabalhar com essa dimensão do amor, porque ela é muito óbvia, muito presente, muito discutida no campo da filosofia, da arte, das várias dimensões da existência. Na filosofia nem tanto, sabia? Nem tanto, né? Eu acho que devia se pensar mais a partir do amor. Do amor, não é? São os filósofos que tomaram isso como um conceito, ou elaboram uma concepção sobre o amor. Parece uma coisa piegas, muito relacionada à religião, por exemplo, o cristianismo, a religião do amor. Sim. Mas não é pensado como um conceito, e essa relação do amor com a liberdade, por exemplo. Sim, sim. Né? Que acho que isso é o forte do amor, essa coisa do lugar da liberdade, né? Sim. E a gente quis brincar um pouco com essa... Por isso que esse não, né? Aquilo que não temos, entre parênteses, porque nós lançamos algumas questões, né? O trabalho ainda está em processo, né? Existem algumas cenas que já foram construídas. A gente trabalhou com um pouco assim... o que era esse amor para cada um de nós, para cada um dos intérpretes? Vimos esse amor quando ele é tratado numa dimensão ficcional, por exemplo, de muitos tramas, até expostos em notícias de jornal, e o que é que se pode fazer pelo amor, e o que se mata por amor. Será que isso é amor, realmente, né? Esse sentimento de amor, ele é capaz de destruir o outro? Então, a gente vem embasando um pouco isso. Tem um texto do próprio Edgar Morin, né? que ele aborda, tem um Amar, Brincar, tem
um texto dele que aborda sobre isso. Não é Edgar Morin. Eu acho que eu me equivoquei. Acho que é Maturana. É um biólogo, né? Maturana e Varela são biólogos. E eles trazem essa discussão sobre o amor. E a gente trabalhou um pouco essa coisa desses textos, pesquisamos um pouco, realmente, notícias, né? Na mídia, principalmente na mídia escrita, a partir de notícias de jornais, sobre como as pessoas chegam a, por exemplo, matar por amor, né? Esse sentimento que está muito ele pode ser muito libertário, mas também numa concepção exasperada desse amor, que para muitos chamam de amor. Eu acho que a gente traz muitas coisas dos sentimentos humanos, como o apego, né? O sentimento de posse, a posse, algo que é meu, a questão da propriedade. Mas talvez isso seja o não amor, né? Exatamente. O não amor. Então, por isso que eu acho que esse trocadilho de brincar com esse nome que intitula, né, a obra, que ainda está em construção, é uma oportunidade da gente pensar um pouco, será que temos o amor, exercemos o amor, né? Podemos ser esse amor enquanto... Tem previsão de estreia? Sim, temos previsão de estreia para setembro deste ano, né? E ainda estamos vendo, assim, porque está tudo muito difícil um pouco na cidade em relação aos espaços cênicos mais convencionais de um teatro, né? Porque estamos com o Teatro Alberto Maranhão fechado há bastante tempo. E aí as pautas, os espaços são um pouco restritos. E uma companhia tem quantos membros? Atualmente a gente tem aproximadamente uns 15 integrantes, né? Mas para esse trabalho são uns 9 dançarinos, intérpretes, criadores, que eu gosto mais de chamar em cena. Certo. Larissa, uma outra coisa. Na tua formação, você já citou esse autor, esse pensador eslovaco, que Sim, é o Rudolf Laban. Queria que você falasse um pouquinho sobre ele, como é que ele te embasou, né, a partir dessa teoria, essa concepção da dança-teatro, e como é que você, a partir daquela coisa tão quadrada, vamos dizer assim, daquela formação tão técnica da educação física, acabou caindo numa coisa que é tão revolucionária do ponto de vista do que pode o corpo, que é o butô. Essa dança das trevas, essa coisa estranha que parece corpos deformados, uma coisa estranha. Na verdade, quando eu fiz a pesquisa do doutorado, né, que foi concluir em 2005 aqui no programa de educação, minha orientadora foi Petrúcia, que foi minha colega, né, no curso de Educação Física. Nós trabalhamos com essa dimensão exatamente para questionar que corpo era esse, que poética era essa, que esse corpo da dança butô nos fazia pensar, né? E pensando num programa de educação, o que é que esse corpo poderia nos ensinar? Né? Então, assim, eu confesso que essa minha sedução pela dança butô, ela surgiu um pouco acidental, mas surgiu também a partir de um interesse, de uma referência de credo mesmo, que eu participei durante um certo tempo da minha vida, que é uma referência de uma crença de origem japonesa, e eu tive a oportunidade de me aproximar um pouco dessa referência do Japão, né? Da forma de expressão do Japão, dos princípios filosóficos a partir dessa referência. E aí quando, acho que de uma conversa, eu não lembro nem muito como foi que surgiu assim, por que não investigar a dança butô? E aí eu tive um grande presente na época que eu estava estudando meu doutorado, que eu tive a oportunidade de participar de um workshop, que eu digo que foi a partir desse workshop que eu escrevi minha tese toda de doutorado. Eu tive a oportunidade de participar de um workshop num SESC, um dos SESCs lá em São Paulo, capital, que eu vivenciei experiências no meu corpo com o butô, com a segunda geração viva do butô japonês. Eu fiz alguns workshops com Yoshito Ono, que é o filho de Kazuo Ono,
que foi um dos precursores, né, do Butô japonês. E assim, o Butô, ele traz muitas sutilezas para a gente pensar o corpo e pensar a arte. Primeiro que ele trabalha com estética do não belo, né? Porque ele rompe com essa beleza. Por exemplo, eu que tinha uma formação de bailarina clássica, ele rompe toda a estética, da estética da beleza clássica, da simetria, da harmonia. Então, o Butô, ele trabalha com disforme, com grotesco, com os movimentos torcidos, porque ele traz essa investigação dos movimentos mais arquetipais do humano, né? E o Butô, ele trabalha com a lentificação do movimento. Isso é uma coisa muito importante para a gente pensar enquanto a existência do humano hoje, no século XXI, no mundo do veloz, do fugaz, do extremamente dinâmico, que a gente corre muito, né? E eu me interrogo o tempo todo. Com a terra também, né? Que o dançarino expressa também, né? Isso. O Butô, ele traz muito essa gestualidade dos movimentos mais arquetipais dos primitivos. Então, você é atravessado no corpo pelos 3 reinos, né? O reino mineral, o reino vegetal e o reino animal, dessa coisa que eu sou terra, eu sou bicho, eu sou um vegetal, eu sou essa natureza, que eu acho que no século XVII, com o racionalismo científico, nós nos apartamos, né, desse entendimento que nós somos também constitutivos, somos essa natureza. Porque hoje a gente retoma essa discussão dessa natureza, mas a gente retoma ainda, na minha leitura, uma retomada dessa dimensão da natureza, como se a natureza ainda está lá, e eu estou aqui. E eu não sou um pouco dessa árvore, não sou um pouco dessa terra, literalmente, eu não sou um pouco desse mar, dessa água, mas na própria constituição química nossa, nós temos essa química que está na planta, que está, né, na seiva da natureza. Então, assim, acho que trouxemos muitos problemas, né, muitas consequências nefastas para as relações de convivência social e de degradação do meio ambiente, a partir do momento que o homem se aparta dessa natureza que também é constitutiva. E o Butô traz muito isso, uma natureza que está no corpo. Né? Esse afastamento que você diz do homem como sujeito e a natureza como objeto, né? Sim. Se cria uma relação de poder até, né, cognoscitiva. Sim. Eu conheço a natureza, manipulo a natureza. Domino. Né? Isso. E o Butô parece que consegue expressar algo que essa modernidade acaba camuflando. Primeiro, essa relação intrínseca do homem para com a terra. Sim. Mas o fato é que somos corpo, né? Sim. E não apenas um cogito, um pensamento que se relaciona com as coisas de um ponto de vista objectual, que pode manipular, né? Sim, muito. O Butô, inclusive, quando eu fiz essa oficina, eu lembro que o professor lá, no caso, esse filho de Kazuo Ono, né, tinha uma tradução, e ele dizia assim, experimentem, que esse é um conceito filosófico que é trabalhado por Merleau-Ponty, que é uma possibilidade de um pensamento que está no corpo, mas ele é tão próprio do próprio corpo, ele está tão inteiro nesse corpo, que eu não preciso estar recorrendo a uma racionalização para que esse pensamento opere. Né? Ele falava até uma expressão que era assim, pensar sem o pensamento é um pouco, talvez assim, parece não fazer muito sentido. Como é que a gente vai pensar sem o pensamento? Mas é ativar um pouco essa sabedoria que traz o pensar, metabólica, sistêmica, integradora, que está no corpo, orgânica. O corpo, ele é um organismo, ele não é um conjunto de partes, ele não é uma soma de partes. Então, o Butô, ele traz isso numa dimensão muito... órgãos, né? Exatamente, corpo sem órgãos, de Artaud, né? Eu estudei um pouco isso no meu doutorado também. Do ponto de vista da coreologia, sim, como é que você descreve numa... Sim, aí trazendo um pouco essa referência de Laban. Como é que você faz isso? Na verdade, quando eu pesquisei a referência da dança Butô, eu não tinha me aproximado ainda muito dessa referência de Laban, não. Essa referência de Laban, quando eu ingressei para ser professora do curso de dança, né, uma das disciplinas que existem desde que o curso foi criado, e é uma disciplina que tem uma carga horária ampla, que se chama coreologia, ela é ofertada sempre no início do ano, e são 90 horas essa disciplina, né?
E eu fui designada para ministrar essa disciplina. E eu disse, eu tenho que estudar Laban bastante para poder compreender melhor o que é essa dimensão da coreologia. Então, esse estudo coreológico, que é uma contribuição da referência de Laban, Laban foi um grande pesquisador do movimento humano. Ele era muito curioso, né? Era arquiteto, e ele observava muito a gestualidade das pessoas, dos operários, né? Cresceu no início do século XX, no movimento da Revolução Industrial, né? Desse movimento fabril em ascensão, essa burguesia em ascensão na Europa. Viveu o período das duas guerras, né? Ele viveu essa vanguarda do início do século XX. Então, o pai era militar, ele viajava muito com o pai, né? O pai queria que ele seguisse carreira militar, mas só que nessas viagens ele ia para a Boemia e ele conheceu muitos artistas, né? Pintores, Kandinsky, ele foi dessa geração, né? De escritores e pintores e artistas do teatro do início do século XX. E aí, a coreologia, esse estudo que Laban nos legou, é um modo de pensar como o corpo pode se debruçar sobre si e se investigar, né? Essa pesquisa no corpo, e o que é que esse corpo pode trazer, as infinitas, a multiplicidade essa potencialidade do corpo em criar para a dança. Então, Laban, ele dizia assim, eu não quero, eu não desejo, a minha proposta não é uma proposta de desempenho técnico, de virtuosismo, mas eu quero que as pessoas possam dançar e buscar essa harmonia através da dança, né? Como um expoente da dança moderna, ele traz muito forte essa corrente do expressionismo, né, que se manifesta nas artes visuais, no teatro, na escrita, na literatura e também na dança. Então ele dizia, eu quero expressar o que esse homem pulsante do início do século XX traz, um homem de uma maquinização dos gestos, né, de um homem que tinha a referência estética do balé. Não, e a gente aqui no começo do século XXI também tem que aprender, né, a retomar essa questão. Mas, Larissa, nosso tempo acabou. Ah, acabou? Acabou. Que pena. Não sei se deu para contribuir. Você tem que voltar para a gente continuar a conversa e aprofundar um pouco mais isso. Tá bom, então gostaria de agradecer. Espero que possa ter conversado e trazido algumas questões para pensar, porque sempre são abertas, né? Certamente. Para novos desdobramentos. Larissa Marques, do Departamento de Artes, da Licenciatura em Dança. Obrigado, Larissa. Tá. E você que está em casa já sabe que semana que vem tem mais. Até lá.